E aí galera, professor Sidney mais uma vez aqui, bom dia a todos, tudo bom? Então, hoje nós voltamos aqui para a questão de terceiro ano, para a gente poder fazer a correção da lista de exercícios avulsos de magnetismo e eletromagnetismo. Essa lista é longa, né? Essa é composta de 30 exercícios, são questões de múltipla escolha. Obviamente a gente falou que não ia valorizar as equações nessa parte da matéria, estamos cumprindo aí o prometido, tá bom? Vai demorar um pouquinho esse vídeo, tá bom? Então eu aconselho fortemente que você prepare sua cadeira, sente-se numa mesa confortavelmente, coloque o dispositivo numa posição que você possa visualizar sem fazer muito esforço, sem fazer muita curvatura com a coluna, acomode-se bem e bora para a aula. Bem, galera, tá aqui a lista de exercícios, né? Eu fiz questão de colocar esse aviso em amarelo aqui para você não ficar apavorado com a lista. Ela é para a gente revisar todo o conteúdo, né? Algumas das questões têm até algumas semelhanças com as questões que estavam lá na apostila que a gente resolveu no outro vídeo, tá bom? Caso você não tenha essa lista, deixei a lista disponível aqui nos comentários para você poder baixar diretamente em formato PDF, para você poder obter gratuitamente 0800, tá bom? Então, vamos seguir sem mais demora. Vamos começar pela questão número 1, é óbvio, né? Algumas questões são bem simples, outras mais ou menos. Questão número 1, então, diz que uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de quê? O que é que existe no planeta Terra que faz a bússola funcionar? É a magnetita? São as ondas eletromagnéticas? Um campo polar ou um campo magnético? É óbvio. A bússola se orienta de acordo com o campo magnético da Terra. Então, nesse caso aqui, o campo magnético é a alternativa correta. É aquilo que faz a bússola funcionar. O campo magnético da Terra. Ok? Questão número 2. Um ímã, com certeza, não vai atrair um desses itens. Qual desses itens não é atraído por um ímã? Muito bem. Materiais ferromagnéticos são atraídos pelo ímã. Ferro, cobalto, níquel e outros ímãs, obviamente, são atraídos pelo ímã. Repara que entre esses caras que eu falei aqui, ferro, cobalto e níquel, o único aqui que não é de nenhum deles é a letra E, que é a alternativa correta. Tá? Um prego é de ferro, uma lâmina de barbear é de ferro, uma panela de ferro, obviamente, é de ferro, e a caneca de alumínio é o único item que não é atraído pelo ímã aqui. Ok? Ou é atraído muito fracamente, lembre-se, tá? Então, nesse caso aqui, a caneca de alumínio praticamente não é atraída, tá? Questão número 3. Ele diz que uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico. Vou subir aqui para a gente poder ver um pouquinho a questão. Deixa eu subir aqui para a gente ver as alternativas da questão número 13. Questão número 3, então, aqui, ele diz que uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico. Por quê? Questão número 3 aqui, ele diz que uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico da Terra. Por quê? A primeira afirmativa diz que o norte geográfico é aproximadamente o norte magnético. Errado. Está fora. Não. O norte geográfico é aproximadamente o sul magnético da Terra. Beleza. Certinho. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético da Terra. Se o norte geográfico é o sul magnético, o sul geográfico é o norte magnético. Beleza. Ok. Tá dentro. E finalmente, o sul geográfico é aproximadamente o sul magnético. Não, isso aí também está errado, assim como a primeira afirmativa aqui também está errada. Então, está fora. O que está correto, então? Afirmativas 2 e 3. Afirmativas 2 e 3 significa, então, que a letra A é a afirmativa correta dessa questão. Vou subir aqui para a gente ver as próximas. Questão 4, então, diz aí que a palavra
amant, né? Que traduzido do francês significa amante, originou o nome ímã, devido à capacidade que esse objeto tem atrair e repelir. Atração, repulsão, entendeu? Coisa de amante. Não? Ok. Então, sobre essas manifestações, atração e repulsão, considere as 3 proposições. Está correto que está contido em paz. Muito bem, vamos analisar então as 3 proposições e já identificar aqui quais são as corretas. Ok? Ou qual é a correta, se for apenas uma? Muito bem. Afirmativa 1. Assim como há ímãs que possuem 2 tipos de polo, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Existe polo só norte e polo só sul separados? Não, não existe. Então essa aqui está fora. Saiu. Segunda afirmativa, dizer que o campo magnético terrestre diverge dos outros campos magnéticos. Por quê? Uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. Polo norte magnético atraído pelo polo norte magnético. Pelo amor de Deus, hein? Tá fora. Acho que vai sobrar só para 3. Vamos ver. 3. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os 2 polos magnéticos, norte e sul, independente do tamanho dos pedaços. Né? Isso é a inseparabilidade dos polos. Por menor que seja o ímã, ele tem os 2 polos. Então está correto, o que significa então que a alternativa correta é a letra B. Apenas a terceira afirmativa está correta. Ok? Vamos então para a questão número 5, sem perder muito tempo, porque a lista é comprida pra caramba. 5. Um ímã permanente em forma de ferradura, uma ferradura meio quadrada, né? Em forma de U. Os polos norte e sul estão indicados na figura a seguir. Aqui. Ele é dividido em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Logo, a partir dessa divisão, é correto concluir o quê? Vamos lá. A parte 1 terá apenas polo norte, que foi daqui, né? A parte 2 terá apenas polo sul, que foi daqui. Não. Cada parte do ímã mantém polo norte e polo sul, independente de que parte do ímã tenha sido dividido. Tá? A afirmativa letra B diz que as partes 1 e 2 formarão novos ímãs, mas a parte 3 não formará novos ímãs. Bom, todo ímã mantém características de ter polo norte e polo sul, toda dividida a partir de outro ímã. Então todos os pedaços originarão novos ímãs. Então está errado essa afirmativa. Tá? Letra C. As partes 1, 2 e 3 perderão suas propriedades magnéticas. Como eu falei ainda agora, como você divide o ímã, cada parte permanece magnética, porque mantém os polos norte e sul. Então também está fora. Obviamente, então a letra D deve ser a resposta correta, só por um desencargo de consciência. Vamos ver. Na letra D diz que as partes 1, 2 e 3 formarão 3 novos ímãs, cada um com polo norte e polo sul próprios. O que está correto. A letra D de dedo, então, é a afirmativa correta nessa questão. Ok? Questão número 6. Ele diz que os pares de ímãs em forma de barra são dispostos conforme as figuras indicadas aqui. Né? Figura A, figura B, figura C. Ou A, B e C. A letra N indica o polo norte de cada ímã. A letra S indica o polo sul de cada ímã. Entre os ímãs de cada um dos pares anteriores, A, B e C, ocorrem, nesta ordem, forças de que tipo? Repara que na A, o polo norte de um está com o polo norte, o polo sul do outro. Vai rolar uma atração aqui. No B, olha o polo norte com o polo norte e o polo sul com o polo sul. Os campos magnéticos estão alinhados e por isso eles se separam. Rola então uma repulsão. E finalmente na letra C, os polos, o polo sul de cada dos ímãs está mais próximo do que o polo norte dos ímãs. Como a proximidade é maior entre os polos sul de cada ímã, então nesse caso também vai a tendência de uma repulsão. Atração, repulsão, repulsão. Letra A é a alternativa correta. Sem enrolar muito, tá, pessoal? Porque aqui é bastante simples, tá? Questão número 7.
ele diz que tem-se 3 barras, A, B, C, D e F. Mas tem uma questão que a gente resolveu ainda agora na apostila, né? Só que é um pouquinho diferente. Vamos lá. Ó. Experimentalmente, constata-se que a extremidade A atrai a extremidade B. A extremidade A atrai a extremidade D. A extremidade A atrai a extremidade C. E a extremidade D repele a extremidade E. Muito bem. Então é correto afirmar que quem é ímã e quem não é ímã. Bom, uma característica que a gente pode afirmar aqui, bater o martelo e dizer que é ímã, é a repulsão. Como D repele a extremidade E, então, obviamente, CD e EF são ímãs. Porque a repulsão só acontece quando você tem ímãs. Uma barra de ferro não é capaz de repelir um ímã, só é capaz de atraí-la, ok? Bom, a extremidade A da primeira barra é atraída tanto pela extremidade D de dedo quanto pela extremidade C, o que significa que ela é atraída pelos 2 polos do ímã. Se é um ímã, é atraído por um polo e repelido pelo outro. Acontece que uma barra de ferro é atraída pelos 2 polos, porque ela fica magnética, né, de acordo com a linha do campo magnético do ímã que está girando naquele campo. Então, nesse caso, A, B, só pode ser uma barra de ferro, uma barra de níquel, uma barra de cobalto, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, AB definitivamente não é ímã, ok? Então, AB é de ferro, ou seja, não é ímã, enquanto CD e EF são ímãs. O que significa, então, que a alternativa correta é a letra C. Ok? Bem, se você leu a lista, você vai ver que na questão número 8 tem alguma coisa estranha, porque na questão número 8 diz que uma esfera de ferro é colocada próximo ao ímã, conforme a figura. Só que não tem figura. A sorte é que para essa questão a figura não é fundamental, tá bom? Mesmo assim, se você quiser a figura, você pode desenhar, não tem problema não. Então tem aqui um ímã, por exemplo, com norte e sul, e aqui tem uma esfera metálica, né? Muito bem. O que está dizendo aí é o seguinte, é da situação de interação entre elas. Então realmente a figura não é fundamental para a gente poder resolver o exercício. Vamos ler o enunciado então. Uma esfera de ferro é colocada próximo ao ímã conforme a figura. E aí é correto afirmar que quem atrai quem é essa que é a questão. E não depende da questão do desenho você poder identificar. Por quê? Isso é a terceira lei de Newton. A atração é mútua. Então se o ímã atrai a esfera de ferro, terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação, a esfera de ferro também atrai o ímã. Tá certo? Então, a esfera atrai o ímã com força maior, com força menor ou com a mesma força. Terceira lei de Newton, mais uma vez, força de ação gera força de reação de mesmo valor, mesma direção, sentido oposto. Os valores das forças são iguais. Então a atração da esfera pelo ímã é igual à atração do ímã pela esfera. Letra E é a alternativa correta. Tá bom? Sem a necessidade do desenho. Ainda bem que foi possível, né? Senão teria que anular a questão. Vamos então para a questão número 9 ali. A gente tem um pequeno ímã. E esse pequeno ímã tem 2 polos, norte e sul. Quando se quebra o ímã exatamente no meio, o que se obtém? A gente já falou disso exaustivamente. Então se obtém 2 ímãs, cada um com seus próprios polo norte e polo sul. Tá? De nomes diferentes. Então aqui, mais uma vez, a alternativa correta é a letra E. Não tem muito o que discutir a respeito disso. Cada pedaço de ímã que você obtém é um ímã em si, com 2 polos. Okay? Questão número 10, então. Eles têm um grande ímã, A, que tem seu polo norte aproximado do polo norte do pequeno ímã, B. Em relação às forças que A exerce sobre B e B exerce sobre A, o que é correto dizer? Mais uma vez, independente do tamanho do ímã, a terceira lei de Newton continua valendo. Então tem um pequeno ímã, polo norte, polo sul. E aqui tem um ímã maior. É claro que o ímã maior vai ter capacidade de atrair, por exemplo, um pedaço de ferro com maior força que o ímã menor. Mas não é o caso aqui.
O caso aqui é que você tem dois ímãs que se atraem mutuamente. Então, mais uma vez, a terceira lei de Newton é aplicável nesse caso. As forças de atração e de repulsão, elas obedecem às leis de Newton. Então, uma ação gera uma reação igual à contrária. Quer dizer, então, que essas forças são, em relação ao polo norte, aproximado do polo norte do pequeno ímã. Então, aqui está invertido, desculpem, que é norte e norte. Então, aqui vai ser uma força indo para lá e uma força vindo para cá, e não de atração. Ok? Então essas forças são de repulsão e elas têm o mesmo valor. Tá? Letra E é a resposta mais uma vez. Ok? Vamos então subir aqui para a gente passar para as próximas sem perder muito tempo. Galera, já peço mais uma vez aqui desculpa a vocês por causa do excesso de barulho. O meu vizinho da frente, de trás aqui, está fazendo obra, além de ter aqueles cachorros e gatos que eu sempre reclamo, né? Na frente aqui tem outro caminhão fazendo entrega, as pessoas lá embaixo estão conversando no volume alto pra caramba. São coisas que, de uma vizinhança movimentada que a gente não controla. Peço desculpa a vocês pelo ruído extremo, tá bom? Mas vamos aqui, continuando nossa lista, a questão número 11. Por exemplo, ele diz que a força entre dois ímãs depende de quê? Bom, já aí a gente comentou em relação a isso. Só que a gente não fechou, porque não existe uma fórmula para isso, que a gente tenha estudado, é claro. Então aqui, por exemplo, né, você tem dois ímãs. Aí você tem a força lá, aí você tem a força aqui, e você vai ter uma mudança do valor da força quando você, por exemplo, tiver uma mudança no valor da distância, tá? Então a distância influencia. Uma outra coisa que pode influenciar é o tamanho do ímã, né? Se você pegar um ímã e trocar por um outro ímã muito maior, o valor da força vai ser igual. Entre eles. Mas o valor de cada uma das forças vai ser maior do que o valor de cada uma das forças quando o ímã era menor. Tá bom? Então aqui, dentre as alternativas, eu vou dizer para você que a mais correta aqui é aquela que cita as duas coisas. A influência da distância sobre as forças e a influência do tamanho do ímã sobre as forças. Tá bom? A intensidade, do campo magnético geral do ímã, da distância entre os ímãs e isso aqui, letra D de dedo. Tá? Do tamanho do ímã, da distância entre eles. A força entre os ímãs, a força entre o ímã 1 e o ímã 2 é igual à força entre o ímã 2 e o ímã 1. Beleza. Mas a intensidade dessa força, o número, se você mudar um dos ímãs por outro que seja maior ou menor, esse número muda. Vai mudar igualzinho nos dois aqui. Mas para cada um, o valor vai ser diferente se você mudar o tamanho deles. E também se mudar a distância entre eles. Ok? Questão número 12. Ele diz que tem um ímã permanente retilíneo, cujos extremos NS, norte-sul, né, respectivamente, a ser representados na figura número 1, essa aqui. Suponha que a barra seja dividida em três partes, X, Y e a intermediária, segundo mostra a figura 2. Por fim, os segmentos das extremidades são colocados lado a lado, conforme a figura 3. Aqui. Neste caso, é correto afirmar que esses dois ímãs vão ficar como? Uma situação de atração, de repulsão ou de perfeita ignorância. Primeiramente, os dois pedaços formam ímãs novos. E olha só aqui, ó. O pedaço X vai ter polo sul aqui e o pedaço Y vai ter polo norte aqui. Aí, então, olha, sul, norte, norte e sul. Repara que os polos norte e os polos sul dos dois ímãs são os que estão mais próximos um do outro. Norte com norte, sul com sul. Então vai rolar uma repulsão aqui, tá? E esses caras se repelirão. É a primeira coisa, tá? Segunda coisa, quem é quem? O polo Y é um polo norte e o polo X é um polo sul. Então, se repelirão porque X é polo sul e Y é polo norte. Então a opção correta é a letra D de dedo. Show? Muito bem, pessoal. Questão número 13. Diz ali que a Terra comporta-se como um grande ímã. Então, no espaço ao redor dela existe o campo magnético que ela produz, denominado campo magnético terrestre, que é responsável pela orientação das agulhas magnéticas das bússolas, por exemplo. Os cientistas há muitos anos vêm procurando explicação para a existência desse campo
e se presume atualmente que ele tem origem em correntes elétricas estabelecidas no núcleo metálico da Terra, que é líquido e que está na parte central do planeta. Com relação aos fenômenos magnéticos, de uma maneira geral e não de uma maneira específica, é incorreto afirmar qual dessas coisas aqui. Bem, vamos lá. A primeira, letra A. A constatação de que fenômenos magnéticos também são causados por cargas elétricas em movimento fez surgir um ramo conhecido como eletromagnetismo. Correto isso, tá? Tá certo. Então, não é ela que a gente quer. Vamos para a próxima. Letra B. Os polos norte e sul de um ímã são fisicamente inseparáveis. Você não tem só polo sul, nem só polo norte. Tem que ter os dois juntos. Perfeito. Não é essa que a gente quer. Letra C. Os campos eletromagnéticos variáveis induzem tensão de uma bobina que o atravessam. Veja o que está dizendo. Campo eletromagnético variável induz tensão em uma bobina, em uma espira, em um fio. Também está correto, embora esteja lá na frente em relação a essa matéria de ímãs. Mas nós já falamos sobre isso aí, tá? Está correto. Não é essa que a gente quer. Letra D de dedo. Ele diz que o polo sul geográfico é, na verdade, o polo norte magnético. Bem próximo. Não é exatamente, mas é bem próximo. Vamos deixar essa stand-by e vamos para a próxima aqui, letra E, só por uma questão de conferência ou desencargo de consciência. Ele diz que o campo magnético é um campo elétrico que não circula corrente elétrica. Não faz o menor sentido isso aqui. Então, até por isso, a letra D de dedo é a correta. Ok? Próxima questão. 14. Diz que uma pequena bússola é colocada próximo de um ímã permanente nas quais posições sinaladas na figura norte da agulha apontará para o alto da página. Veja bem o que está falando. Aqui tem o ímã norte-sul. Aí uma agulha da bússola é colocada, uma bússola, né? É colocada nos pontos A, B, C e D. Quando colocado nesses pontos, em qual dos pontos essa agulha vai apontar para o alto da página? Ou seja, para cima? Bom, aí você tem que saber as linhas de campo, né? A orientação das linhas de campo. Ó. Norte, sul. Então essa linha de campo eu vou fazer assim, ó. Tá? Vamos sair pelo norte e descer para o sul. Então, se eu colocar na lateral, olha aqui, ó, o ímã da bússola sempre se alinha com o campo magnético do outro ímã. Tá vendo aqui, ó? O campo magnético está apontando para baixo. Então, se eu colocar a agulha da bússola nesse lado ou desse lado, o polo norte da agulha da bússola vai apontar para baixo. Não é isso que ele quer. Ele quer em que lugares essa agulha vai apontar para cima. Então, quer saber lugares onde a linha de campo magnético está indo para cima. E tem dois lugares para isso, se você reparar. Ó, olha aqui. Acima ou abaixo. O que é óbvio, cara. Por quê? Porque se você colocar a agulha magnética se você colocar a agulha magnética aqui, o polo sul dela vai ser atraído pelo polo norte, ela vai ficar para cima. E se você colocar a bússola aqui, o polo norte da bússola vai ser atraído pelo polo sul magnético, também vai apontar para cima. Então é óbvio. Ponto A e ponto D de dedo são as alternativas corretas. Somente em A ou D. Letra A. Ok? Está resolvido o problema. Ok, acessando então a questão número 15, isso aqui com um pedaço de ferro é colocado próximo ao ímã. Qual é a única afirmativa correta? Quem atrai quem, basicamente? O ímã atrai o ferro atrai o ímã, a atração do ferro pelo ímã é maior do que a atração do ímã pelo ferro, a atração do ímã pelo ferro é maior do que a atração do ferro pelo ímã, ou a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Mais uma vez, terceira lei de Newton, ok? A atração de A por B é igual à atração de B por A. As forças de ação e reação são iguais, têm sentidos opostos. Por isso mesmo, letra E é a alternativa correta. Ok? Muito bem. Questão número 16. Ele diz que o comportamento magnético dos corpos costuma gerar grandes dúvidas
e curiosidade nas pessoas. Sobre este tema, comportamento magnético dos corpos, é correto afirmar que ele dá 5 casos aqui. Vamos analisar um por um para identificar qual deles é o correto. Então vamos para a letra A. Cargas elétricas em repouso geram ao seu redor um campo magnético. Não. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Cargas elétricas em repouso não geram um campo magnético. Está fora. Vamos à letra B. Um ímã sujeito a altas temperaturas tende a perder suas propriedades magnéticas. Dependendo de quanto tempo, isso pode ser verdade. Tá? Vamos deixar essa aqui em stand-by. Vamos para a letra C. Onde ele diz que é possível obter um único polo magnético isolado, quebrando-se o ímã em 2 pedaços, o que não é correto. Letra C também está fora. Vamos à letra D, onde ele diz ali que ímãs elementares em uma mesma barra magnética metálica assumem orientações diversas. A questão magnética microscópica dos objetos que são magnetizados é que os campos magnéticos dessas moléculas, desses átomos, estão alinhados e não orientados de maneira aleatória. Por isso, a letra D também está errada. Vamos à letra E, onde ele diz que uma onda eletromagnética, os vetores que indicam o campo eletromagnético em determinado ponto são paralelos. Claro que você não vai saber isso, porque isso aqui não é matéria que a gente explicou. Já vou dizer para você, tá? São ortogonais, transversais, estão em 90 graus. Por isso aqui está errado. Você não tinha obrigação de saber isso, porque isso aqui não é matéria que foi dada. Mas eu estou dizendo para você agora que as ondas eletromagnéticas têm campos elétricos e magnéticos transversais, não paralelos. Obviamente, então, está errada. Então, realmente, a alternativa letra B é a correta nessa questão. Ok, galera, então continuando aqui, ó. Questão número 17, 2 ímãs estão dispostos em cima de uma mesa de madeira, colocado de modo que o polo sul de um esteja mais próximo do polo sul do norte do outro. Então aqui, polo sul, e aqui o outro, polo norte, tá? Então assim em cima da mesa, né? Sul e norte, beleza. A força que o ímã 1, F1, né? A força F1 que o ímã 1 exerce sobre o ímã 2, vamos chamar aqui de 1, 2, força de atração, e a força F2 que o ímã 2 exerce sobre o ímã 1, em relação a essas forças, é correto dizer que elas são, mais uma vez, terceira lei de Newton, toda hora se repete, tá? Elas são iguais e são de atração, ok? Por quê? Os polos opostos estão próximos um do outro. Então, nesse caso, vai rolar uma atração e essas forças terão exatamente o mesmo valor, tá bom? Então, essas forças são iguais e são atrativas. Letra C. Tá? Aqui, então, na questão número 18, né, já passando, ele diz que a Terra pode ser considerada um imenso ímã, visto que tem um campo magnético constante em torno de si mesma. Muitos cientistas suspeitam que esse campo é causado pelo movimento constante dos metais derretidos no interior da Terra, como falamos em uma outra questão aqui anteriormente. Ok? Muito bem. Então aqui, especialmente ferro, né, no caso. A respeito dessa linha de campo magnético, é correto dizer o quê? Pô, a linha de campo magnético, como já dizemos uma outra vez, tá aqui a planeta Terra, tá? Elas basicamente saem de um polo e vão até o outro. Né? Aqui então, essa linha de campo saem por aqui pela Antártida, chegam aqui pela Groenlândia de volta, né? Eu estou falando assim por alto, tá, pessoal? Para você exatamente essas localidades, ok? Aqui, tá, beleza. Então, mais ou menos assim. Então, essas linhas de campo, elas saem pelo polo norte magnético, que é o polo sul geográfico, dão a volta ao redor da Terra e retornam pelo polo sul magnético, que é o polo norte geográfico, tá? Como qualquer outra linha de campo de qualquer outro ímã. Saem pelo norte magnético, retornam pelo sul magnético. Ou seja, a letra C, daquelas alternativas ali, é a correta nessa questão. Na questão número 19, tem uma figura aqui, abaixo, né? A Terra e seu campo magnético, e do lado é representado uma agulha magnética de uma bússola. O lado mais escuro representa o polo norte da agulha, o lado mais claro o polo sul dessa agulha. Imagine que você está em uma região próxima ao Equador, mais ou menos aqui no centro da Terra, tá? No centro da, né? Externamente falando, não no centro interior da Terra, ok? Como ficaria a agulha da bússola se estivesse com você? Bom,
Se eu colocar aqui em qualquer ponto do equador da Terra, mais ou menos aqui, essa agulha magnética vai estar apontando de maneira a se alinhar com o campo magnético. Então vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui pintado e aqui mais claro. Tá? Essa configuração também vale para qualquer lugar em torno do equador. Tá bom? Então, obviamente, isso corresponde à alternativa letra D. Peraí, estou fazendo de laranja, né? Letra D de dedo. Tá? Em qualquer ponto ao redor da Terra, próximo ao equador, a bússolazinha vai ficar assim, como está a letra D de dedo. Ok? Questão número 20, na segunda década do século XIX, o Hans Christian Ørsted, esse cientista dinamarquês, demonstrou que um fio percorrido por uma corrente elétrica é capaz de causar uma perturbação na agulha de uma bússola. Mais tarde, André-Marie Ampère obteve a relação matemática para a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica que circula num fio condutor. Ou seja, o Ampère ele descreveu matematicamente a descoberta de Ørsted. Tá bom? Então, ele mostrou que a intensidade do campo magnético depende da intensidade da corrente elétrica, da distância até o fio condutor. Beleza. Com relação a esse fenômeno magnético, assinale a alternativa correta. Então, vamos falar a respeito dessa questão, especificamente da experiência do Ørsted. Vamos ver qual dessas alternativas aqui é correta a respeito dessa experiência. Então, na letra A, o campo magnético e o campo elétrico são independentes. Se a eletricidade influenciou no magnetismo, então os campos não são independentes, tá? Tá fora. Letra B, um fio por onde passa a corrente elétrica torna-se um ímã temporariamente, quando tiver a corrente elétrica. Ok, beleza. Só por um desencargo de consciência, vamos fazer as outras três aqui rapidinho. Então a letra C diz que quanto mais perto do fio, menor o campo magnético. É exatamente o contrário. Quanto mais perto, maior o fio. Tá? Letra D de dedo, sem corrente elétrica. Sem corrente do fio ainda haverá campo magnético. Não, não é verdade. Só tem campo magnético quando houver corrente elétrica. Tá? E quanto maior o valor da corrente elétrica no fio, menor a intensidade do campo magnético, que é exatamente o oposto. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Portanto, a alternativa correta é realmente a letra B. Ok? Na questão número 21, tem agora uma bússola, aponta uma marcação aqui, né? De maneira que o norte fica apontando nessa direção quando não passa corrente elétrica, tá vendo? Mas ao ligar as extremidades do fio na pilha, por onde passa a corrente elétrica, a agulha muda. Então estava apontando para cá e passa a apontar para esse lado. Ou seja, houve um campo magnético que interagiu com a bússola. Tá bom? Quando não tem nenhum campo magnético, a bússola fica sob a ação somente do campo magnético da Terra. Quando liga esta corrente elétrica, o campo magnético da Terra se junta, ou também influencia na questão da orientação, mas não sozinho, porque também tem o campo magnético formado pela agulha. Aí a pergunta é a seguinte: com base no experimento, é correto afirmar o quê? Deixa eu levantar aqui um pouquinho para a gente ver as alternativas. Então as alternativas estão aqui. Letra A, magnetismo e eletricidade são fenômenos independentes. Não, já era. Não são independentes. Uma coisa influenciou na outra. Então não são independentes. Uma coisa influencia sobre a outra. Ou seja, não precisa nem acabar de ler. A letra A já está fora. Letra B. A corrente elétrica cria um campo magnético de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante, porque são dois, entre o campo magnético da Terra e o campo magnético criado pela corrente elétrica do fio. Perfeito. Essa é a resposta correta, sem dúvida. Só por um desencargo de consciência, letra C, a bússola funciona devido aos polos magnéticos não tendo relação com o campo magnético. É óbvio que tem relação com o campo magnético da Terra, está fora isso aqui. Letra D, de dedo a mudança da posição de agulha acontece pelo fato de o fio alterar a posição dos polos geográficos da Terra. Imagina se o fio altera onde é que é o norte, onde é que é o sul, hein? Viajou na maionese, está fora. E letra E, a agulha muda de direção porque existe uma força elétrica repulsiva entre os elétrons do fio e os elétrons da agulha, conhecido como lei de Coulomb. Não, a agulha magnética não tem carga elétrica, então por isso que isso não acontece. Está fora, realmente a alternativa correta é a letra B. Vamos para o próximo? Número 22, o esquema representa a réplica da experiência de Ørsted. Nessa experiência tem em cima a bússola, que está aqui, ó, tá? Também em cima do enunciado, mas está aqui. E acima de um circuito construído por um amperímetro, que é um medidor de corrente elétrica, tá certo? E uma bateria, beleza. Ao fechar a chave, fechou aqui, a corrente elétrica passa. Aí você pode afirmar que o quê? Bom, como fica a bússola? Bem, pessoal, aí, aqui é a positiva, aqui é a negativa. Então, quando esse negócio for ligado aqui, ó,
essa corrente elétrica vai girar assim, tá bom? Essa corrente elétrica vai girar assim. Então a corrente elétrica aqui vai passar naquele sentido. Tá bom? A corrente elétrica vai passar dessa maneira. Como ficará o campo magnético? Veja, como ficará o campo magnético. Essa agulha aqui, ó, vai girar e vai se alinhar com o campo magnético da corrente elétrica. O que significa que vai pegar a mão, ó, a corrente elétrica, ó, vai passar para lá. Olha o campo magnético lá em cima para onde vai. Para dentro, tá vendo? Para dentro. Então essa agulha vai girar de maneira a ficar alinhada, tá vendo? Aqui, para cima. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? Então por isso ela vai girar aproximadamente 90 graus. Porque aqui o campo magnético da Terra faz ela alinhar acima, com o campo magnético que é muito mais forte, ela vai provavelmente tirar um pouco mais, um pouco menos, quer dizer, do que 90 graus. Mas é quase 90 graus, tá bom? Porque o campo magnético ali é assim, ó. Ok? Então, por isso, aqui vai girar cerca de 90 graus. Letra B é a alternativa correta, tá? Próxima questão, que é a questão número 23, diz que os dínamos são geradores de energia elétrica instalados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e quando ele entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender uma lâmpadazinha que fica na frente da bicicleta normalmente. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina, tá? Um ímãzinho e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que, bom, nesse caso aqui você vai gerar uma corrente elétrica parecida com o princípio de Faraday, ou com a experiência de Faraday. Quando esse ímã girar, ou se movimentar em torno dessa bobina, ou por dentro dessa bobina, vai aparecer uma corrente elétrica nessa bobina que é direcionada para a lâmpada, acendendo a lâmpada. Então, na verdade, o que acontece é que a bobina, é que a corrente elétrica é gerada no circuito fechado por causa da variação do campo magnético, né, o movimento do ímã, no caso. Então, variação do campo magnético tem a ver com a alternativa letra E, que é a resposta correta nesse caso. Ok? Questão número 24, tem aqui no esquema um ímã posto em movimento. Opa, deixa eu apagar aqui, né? O ímã posto em movimento através de um fio enrolado, várias vezes, em forma de uma bobina, que tem suas extremidades ligadas a uma lâmpada, que é o esquema que foi citado aqui. Muito bem. Quando o ímã atravessa da esquerda para a direita, ou seja, para cá, né? A lâmpada acende. Tá? Ela acende. Normalmente, ela permanece apagada, não acende. A questão aqui ficou um pouco complicada, né? Na verdade, essa palavra aqui, ela deveria não existir. E aí, quando a cima atravessa da esquerda para a direita, ela acende normalmente. Ela acende, mas se apaga em seguida. Quando ela faz aqui esse movimento, ela vai acender normalmente, tá? Letra A, então, deveria ser a alternativa correta, se essa palavra aqui não existisse, porque existindo a palavra, ela já diz qual é a resposta, tá bom? Então, sai um erro de digitação aqui nessa palavra, tá? Bom, então, letra A seria a alternativa correta. O ímã passou, a lâmpada acendeu e ficou acesa. Só vai apagar quando o ímã parar, tá bom? Ok. Vou levantar um pouquinho aqui para a gente poder acessar a questão número 25. A questão número 25 nos diz que tem um ímã preso no carrinho e desloca-se com velocidade constante no trilho horizontal envolvido no trilho, né? Uma espira metálica, um anel, um redondo aqui, né? Uma parte redonda metálica ali. Ok, é uma espira redonda. Bom, para isso acontecendo, o que vai acontecer com essa espira? Vai acontecer uma corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica vai ser como? Quando o ímã virar para cá e for, essa corrente elétrica aparece. Se o ímã parar, essa corrente elétrica desaparece. Se o ímã começar a se mover ao contrário, essa corrente elétrica volta, mas no sentido oposto. Ok? Então, o que acontece aqui é que existe corrente elétrica quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira. Alternativa correta, letra E. Tá? Lembrando sempre, tá? Quando o ímã vem, a corrente elétrica vai se manifestar para um lado. E quando o ímã vai, a corrente elétrica vai se manifestar para o outro lado. Mas indo ou vindo gera corrente elétrica. Só que indo, a corrente elétrica gira numa direção e vindo, a corrente elétrica gira numa outra direção. Tá bom? Número 26. A figura, essa aqui, mostra um anel metálico, o eixo de um ímã
X é perpendicular ao plano do anel, que é o eixo Y, tá vendo? E ainda tem o eixo Z aqui, tá certo? Não haverá corrente elétrica, ou seja, aquela situação ali em que a corrente elétrica aqui não vai existir. Ou seja, não vai haver mudança no fluxo magnético, na quantidade de linhas magnéticas que vai atravessar esse anel. Quando que não vai haver corrente elétrica? Vamos lá. Letra A. Quando o anel girar em torno... peraí. Desculpe. A figura mostra o ímã. Não haverá corrente elétrica no anel quando ele, o ímã, beleza. Então o ímã. Quando é que não vai haver corrente elétrica? Quando o ímã fizer algum desses movimentos. Vamos lá. Quando o ímã girar em torno do eixo X. Girar em torno do eixo X significa o seguinte, fazer isso. Quando faz isso, as linhas de campo magnético giram, mas não ficam nem em maior quantidade, nem em menor quantidade. Só giram. Então não altera o fluxo. Não alterando o fluxo, não vai haver corrente elétrica. Então a letra A, por enquanto, já é a resposta correta. Vamos apenas conferir as outras aqui. Na letra B, ele diz que quando o ímã deslocar-se ao longo do eixo X, voltou aqui, ó, é claro que vai ter corrente elétrica. Então, não é essa que a gente quer. Letra C, quando o ímã girar em torno do eixo Y. Quando o ímã fizer isso, ó. Aí o anel está parado, a quantidade de linhas de campo magnético que vai atravessar o anel vai mudar, porque aqui, ó, o ímã vai estar aqui, a quantidade de linhas não é a mesma. Quando o ímã ficar aqui, a quantidade de linhas não é a mesma. Então, mudou a quantidade de linhas, também muda o fluxo magnético, produz corrente elétrica. Então a letra C produz corrente elétrica, não é ela que a gente quer marcar. Vamos à letra D de dedo. Ao deslocar-se ao longo do eixo Y, ou seja, se o ímã subir ou descer, também altera a quantidade de linhas magnéticas que vão atravessar o anel. Então também vai produzir corrente elétrica, não é essa a questão que a gente quer. Vamos à letra E. Quando o ímã girar em torno do eixo Z. Nossa, isso aqui então vai ser, ó, aqui para lá, aqui para lá. Olha. Na diagonal, quando girar na diagonal, certamente vai alterar a quantidade de linhas magnéticas, mudando o fluxo e também mudando, produzindo corrente elétrica. Então, realmente, desses movimentos todos aqui, o único que não vai fazer variação de fluxo magnético produzindo corrente elétrica no anel, o único que não produz isso é realmente aquele descrito na letra A. Todos os outros movimentos descritos aqui produzem variação no fluxo magnético, produzindo por consequência disso uma corrente elétrica no anel. Ok? Vamos para a próxima. Questão número 27. Então, dentre os equipamentos abaixo, qual deles não funciona baseado em indução eletromagnética? O único que não funciona baseado em eletromagnetismo aqui. Vamos lá. Alternador automotivo. É um produtor de energia elétrica que tem um ímã lá dentro. Se tem ímã e tem eletricidade, é a lei de Faraday. Vamos lá. Um gerador eletromecânico é a mesma coisa que um alternador, em tamanho maior. Então, realmente a mesma coisa, também produz efeito eletromagnético. Está fora. Uma bobina eletromagnética. A bobina eletromagnética, você muda o fluxo magnético, produz corrente elétrica. É efeito eletromagnético. Na letra B, o motor elétrico. O motor elétrico é exatamente isso ao contrário, ou seja, a partir do movimento produz corrente elétrica por causa da variação de fluxo produzida desse movimento. Ou seja, está fora também. Por quê? É baseado em indução. O único que não é baseado em indução aqui é um fusível. O que é um fusível? É um dispositivo que, quando a corrente elétrica passa num certo valor, ele se mantém sólido. Mas quando passa acima desse valor, o efeito chamado efeito Joule faz com que haja um aquecimento tão grande que derrete esse fusível, abrindo e impedindo a corrente elétrica de passar. É um dispositivo de segurança baseado na lei de Ohm. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Ok? Questão número 28 agora. Coloque o símbolo bem pequeno, próximo à esfera, como aqui, ó. Próximo, não é no centro, é próximo, tá certo? O ímã permanece na posição sugerida na figura. Isso significa que o ponto mais provável de o ímã ter sido colocado é aquele apresentado pelo ponto. Então aqui, o ímã permanece nessa posição. Em que lugar que você vai colocar o ímã para ele ficar desse jeito? Olha o polo norte, polo sul. Então a linha de campo está como? Dessa maneira. O único lugar aqui em que essa linha de campo pode estar dessa maneira, vamos ver. Ó. Se eu colocar no ponto A, ele vai estar apontando para cá. Se eu colocar no ponto B, ó, vai estar apontando para baixo. Olha aqui, é só você ver a tangente, ó. Aqui,
aqui. No ponto C, ó, vai estar apontando para cima. No ponto D, vai estar apontando para baixo. No ponto E, vai estar apontando para a lateral. Qual desses coincide com a orientação do ímã? Ponto A, tá vendo? Então, do ponto A, quando eu colocar o ímã aqui, ele vai se orientar e ficar desta maneira. Então, a alternativa letra A é a alternativa correta nessa questão. Questão 29, ele diz que coloca-se uma agulha magnética, uma bússola, próxima à bobina na figura abaixo. Aí liga-se a corrente elétrica ó, passou assim, ó, e foi. Como a agulha ficar lá, pode ligar a corrente elétrica. Olha onde a bobina está. Tá? Olha onde o ímã está. Como é que fica o campo magnético? Olha a corrente elétrica, ó, a corrente elétrica como é que fica, ó. Olha como é que fica o campo magnético dessa bobina. O campo magnético fica no polegar. Então, esse campo magnético vai estar com linhas saindo aqui, ó. Tá vendo? Vai ser um campo magnético de alta intensidade e vai estar dando a volta ao redor da bobina dessa maneira. Tá? Deixa eu tirar só essa linha do meio aqui, você vê a corrente elétrica. Isso. Isso, tá? Então, como a corrente elétrica está fazendo isso, ó o campo magnético, ó. A da bobina, tá ok? Então, esse campo magnético aqui, ó, vai criar dessa maneira aqui. Ah, não, minto. Tá aqui, ó. Ela tá entrando aqui, tá passando por baixo e voltando por cima. Tá aqui, ó. Ela tá fazendo isso, a corrente elétrica, tá vendo? Então, o campo magnético vai estar saindo por aqui. Significa que essa linha de campo vão estar saindo dessa maneira. E vão estar retornando aqui, ó. Dessa maneira. Como é que o ímã então vai ficar? O ímã vai ficar então como essa linha que está aqui, ó. Ela vai virar para o norte daquele lado. Então, como ele vai alinhar com a linha de campo aqui, ó, ele vai ficar com o norte apontando nessa direção. Então, ele vai ficar exatamente invertido em relação a esse desenho aqui. A alternativa que mostra esse desenho invertido é a alternativa letra B. Por isso, a alternativa letra B é a correta nessa questão. Ok? Vamos à última então. Finalmente, a última questão da nossa lista. Quais alternativas abaixo não representam uma fonte de campo magnético? Questão aparentemente simples, né? Vamos lá. Um ímã é uma fonte de campo magnético, estudando desde o começo. Um fio por onde há corrente elétrica também é um campo magnético ao redor dele. É uma fonte de campo. Uma partícula elétrica em movimento é similar a uma corrente elétrica, cria um campo magnético ao seu redor. Bem pequenininho, mas cria. Ok. Um corpo eletricamente neutro em movimento. Não tem carga elétrica e está em movimento, mas não tem carga elétrica, cara. Então por que ele iria criar um campo magnético? Não cria, tá certo? Então a alternativa correta é a letra D de dedo. Uma estrela em movimento em relação em torno do seu próprio eixo, uma estrela como o Sol, por exemplo, é uma estrela composta por gases com carga elétrica geralmente grande e alta temperatura. Então cria-se um campo magnético ao seu redor. Então só explicando aqui que uma estrela gera um campo magnético sim. Bom, a alternativa correta então é a letra D. Com isso, a gente encerra a última questão. Galera, então por hoje foi isso aí. Esse vídeo ficou um pouquinho comprido, porque a lista era comprida, são 30 questões, tá? Mas ela engloba bem a parte da matéria que interessa mais pra gente dentro das provas e testes que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela sua disposição, pela sua até mesmo teimosia, pela sua insistência em assistir até esse momento desse vídeo. Obrigado, podendo dar like no vídeo aí, tá? Valeu, pessoal. Um forte abraço, uma ótima semana para todos e até a nossa próxima aula, galera. Fui! Valeu!